Vamos deixar nossas Bíblias abertas em Efésios, capítulo 6. Nós vamos trabalhar do versículo 1 ao 4. Deixa aí um marca-página, deixa aí de repente a sua fitinha da Bíblia. Antes de nos dedicarmos à exposição dessa parte do texto, nós vamos fazer um panorama, vamos passar por alguns textos do Antigo Testamento. Então deixa Efésios 6 aí aberto, marcado, para você não perder quando a gente precisar voltar, mas a gente vai andar por alguns textos do Antigo Testamento antes de chegar aqui. Eu quero ler primeiro esse texto que nós abrimos e em seguida fazer alguns comentários. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém. Somente daqui, são só esses 4 versículos. Vamos fazer uma oração, irmãos? Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, por esse momento. Te louvamos por essa série intitulada A Ressurreição de Jesus Muda Todas as Coisas. O Senhor tem falado a nós em questões íntimas, em questões relacionais, em questões de devoção e de adoração a Ti. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue falando para que a Tua igreja seja instruída e cresça conforme o caráter do Teu Filho. Forge em nós o caráter dele, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Faz isso e hoje, especialmente nesse tema tão importante para nós, que é o tema da família. Para o louvor da Tua glória, nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos nessa série intitulada A Ressurreição de Jesus Muda Todas as Coisas. A gente terminou ali Marcos e o grito do Evangelho da Ressurreição ecoa sobre como que nós vamos aplicar o Evangelho, o que é que nós vamos fazer com o Evangelho, como que nós vamos viver a partir dessa realidade do Evangelho de Jesus, que inclui a sua ressurreição. Nós temos trazido 15 temas, já estamos hoje no 6º. Os primeiros trabalharam sobre questões individuais do discípulo. E na última vez, nós falamos sobre a ressurreição de Jesus e o casamento. Nós vimos que a ressurreição de Jesus, ela modifica o casamento, no sentido em que ela revela o verdadeiro significado do casamento. A ressurreição de Jesus aponta para onde o casamento se consuma. Que, segundo Efésios capítulo 5, que foi o nosso texto anterior, lá no versículo 32, a gente aprende que Paulo está falando sobre o mistério profundo de Cristo e a igreja, ou seja, o casamento humano, ele existe como um sinal apontando para o casamento entre a noiva, que é a igreja, e o cordeiro, que é o noivo. Hoje nós vamos descer um degrau, nós vamos passar do casamento para a família. E a pergunta continua sendo a mesma: como que a ressurreição de Jesus muda a forma como nós vivemos e compreendemos a família? Como que a família muda, é modificada pela ressurreição de Jesus? Para responder isso, nós vamos aqui para Efésios, só que Paulo evoca um plano de fundo, não sei se você percebeu. Ele diz assim, no versículo 2, honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, parece que Paulo, quando ele apresenta aqui o texto acerca dos filhos e também o que se espera acerca dos pais, ele está amparado numa realidade que está sendo iluminada, que está sendo clarificada, mas que antes já fora revelada. Ela foi trazida a nós. Muito embora agora ela seja melhor vista a partir da ressurreição, mas existe algo que Deus já claramente apontou, revelou, trouxe a nós em seus projetos, em seu plano, em seus planos e na criação. Ou seja, a teologia do Novo Testamento que nós vamos abordar aqui, ela é amparada numa teologia lá do Antigo Testamento. Nós não vamos poder falar sobre família e entender o que Paulo está falando aqui sem olhar como que Deus vê a família e já revelou sobre a família. Em primeiro lugar, é importante nós irmos lá para o começo. Vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 28. A família, queridos irmãos, em primeiro lugar, ela é um projeto de Deus.
A palavra de Deus diz aí em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então a família, queridos irmãos, ela não nasce de uma necessidade social. A família, ela não nasce meramente, como é dito por aí, numa visão secularista, apenas do imperativo biológico. A família, ela nasce não a partir de uma construção social. A família, ela é estabelecida como uma bênção de Deus. Note o fluxo do texto. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Isso daqui é algo que pode escapar de nós, que temos uma mentalidade mais ocidental, moderna, e não hebraica, não do mundo antigo, do Oriente Próximo. Aqui, quando a palavra de Deus diz assim, Deus os abençoou, ele lhes disse, é que o comando que Deus dá só é possível por causa da bênção. Por que a bênção vem primeiro? Deus não diz somente, multipliquem-se, sejam férteis, obedeçam. Primeiro ele os abençoa. Então Deus torna a família possível, então ordena a homem e mulher que se multipliquem, que sejam férteis. E nessa fecundidade, nessa fertilidade, nessa multiplicação, eles vão ali refletir a glória de Deus em governar o mundo. Eles vão sujeitar aqui no aspecto positivo, não é a palavra sujeição no aspecto negativo, o pecado ainda não afetou a realidade. Eles vão dominar, eles vão administrar, eles vão desenvolver a criação. A família, portanto, tem aqui um ponto especial naquilo que Deus projeta acerca da terra se encher com a sua glória. Existe uma célula básica, uma célula fundamental que Deus cria na realidade, que é a família. Pai, mãe e filhos. Ele diz para o primeiro homem, para a primeira mulher. E antes de dizer, ele os abençoa. Depois que os abençoa, ele diz: sejam férteis, multipliquem-se. Nessa célula básica, nessa família, a primeira família, que é então o modelo inicial de toda a família, os filhos compreenderiam, a partir dos seus pais, o que significaria cultivar e guardar. Deus cria homem e mulher, coloca-os no jardim. Lá no jardim, essas duas palavras aqui, sujeitar e dominar, vão receber dois qualificantes. Quando ele coloca no jardim, ele diz: cultivar e guardar o jardim. Eu os coloco no jardim para cultivar e guardar. Então, dominar e sujeitar tem uma qualidade, é uma qualidade positiva de governo positivo, de administração positiva, de cultivar, desenvolver, de guardar, de proteger. E os filhos ali vão ver no casal o trabalho de seus pais em obediência, em louvor a Deus, e vão então entender o seu comportamento e o que eles devem trabalhar. O que significa dominar, sujeitar, o que significa cultivar e guardar. A família, portanto, é o ambiente onde Deus estrutura para que nós, seres humanos, aprendamos o que é mordomia. Deus colocou Adão e Eva como mordomos da criação, e os filhos, a partir de então, vão aprender como se tornar mordomos em seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com seus pais, a partir dessa célula familiar. A família, meus irmãos, é importante, é o nosso primeiro ponto, porque a família foi criada para ser o ambiente da adoração. Adão e Eva foram criados para adorar a Deus, e eles multiplicam e são férteis para que essa família seja uma família chamada a adorar a Deus. É o primeiro laboratório da mordomia, de entender que esse mundo não é nosso, mas administramos um mundo que pertence a Deus. E é a primeira escola onde nós vamos entender, os filhos vão entender o que significa viver para a glória de Deus. É a partir então dessa célula básica, a família, que várias ramificações surgiram. Você prestou atenção nisso já? Tudo que nós conhecemos de complexidade em relações humanas, ela tem o seu trajeto inicial a partir da família. É o pai, a mãe, seus filhos, e depois começam a surgir as derivações, né? Sobrinhos, tios, avós, netos, cunhados, concunhados, sogro, sogra, genro, nora.
Tudo isso a partir de uma estrutura social, mas que é originada em relações genéticas, biológicas e éticas. Toda a sociedade humana vai se organizar a partir da família. Isso é importante você guardar como cristão, porque é que ao longo da história, um dos alvos mais precisos para que o diabo haja contra se chama família, porque é a partir dela, em que toda organização social vai se estruturar. A família é fundamental, a família é básica, porque Deus a criou assim. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui, meus irmãos, dentro desse mesmo ponto em que a família faz parte do projeto de Deus, é que quando a gente vai aqui para Gênesis, a gente percebe que a família foi afetada pelo pecado. A família como nós a conhecemos, a sua família, a minha família, amém? Não precisa ir para longe não, olha só para a sua família, olha para o seu grupo de família no WhatsApp. Aí você vai perceber. A família foi afetada pelo pecado. E não uma família longínqua, uma família distante, tão posterior a Adão e Eva, mas logo a primeira família é afetada pelo pecado. Aqui em Gênesis, capítulo 3, a gente tem um relato da queda, e a gente vai ver que os efeitos imediatos da queda são vistos já no casamento, como nós vimos na última pregação. Adão e Eva, né? Eles projetam os seus pecados sobre outros. Não fui eu, Senhor, foi a mulher que tu me deste. A culpa é tua, me deu essa mulher, eu não pedi, e a culpa é dela. E tu, Eva? Não, foi a... Não existe, ninguém assume culpa. Ninguém assume, como a gente diz, né? Ninguém assume seus B.O.s. Existe uma desestruturação no relacionamento com Deus. Homens e mulheres foram criados para se relacionar com Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, agora se afastam de Deus. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 3, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O homem, a mulher, todo ser humano, Romanos ainda diz, né? Não há quem conheça a Deus, não há quem busque a Deus. Buscam ídolos. Porque Adão e Eva, quando pecam, eles se afastam de Deus. O Senhor que os visitava no jardim, agora quando aparece é motivo de eles se esconderem, porque eles sabem que estão nus, estão envergonhados. Mas as consequências estão sobre a sua identificação, eles sabem que estão nus, sobre o seu relacionamento um com o outro, como marido e mulher, eles colocam as culpas uns nos outros. As consequências do pecado virão assim, em cima da masculinidade, da feminilidade, né? O homem vai trabalhar entre cardos e abrolhos, a mulher vai sentir multiplicadas as dores do parto. Existe um problema ambiental, um cordeiro é morto para cobrir os seus pecados. Existe todo um abalo cósmico, digamos assim, com a queda de Adão e Eva. Mas note que tudo isso acontece inicialmente no seio familiar. Não é apenas no casamento. Por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 3, a gente vê não só a projeção de culpa entre o primeiro casal, mas o primeiro fratricídio da humanidade ocorre após a queda. Em Gênesis ainda, capítulo 4, no versículo 8, diz assim, disse porém Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. O assassinato entrou no mundo dentro de uma família. Desde o princípio, queridos irmãos, a família sofre com as consequências do pecado. A Bíblia nos mostra isso de uma forma nua e crua. A gente vê aqui a primeira família e Caim mata Abel, a gente vê um problema já conjugal, mas quando a gente vai avançando na leitura das Escrituras, várias famílias estão fragmentadas, estão afetadas cabalmente pelo pecado. A gente poderia passar uma noite toda aqui falando sobre aquele programa lá, não sei o que de família, casos de família só no Antigo Testamento. Mas a gente não pode destacar alguns. Por exemplo, a gente vê logo no começo das Escrituras o desvio de amores, o desvio de fidelidade com Deus em Jacó. O pai ama mais um filho, a mãe ama mais o outro filho. Ambos, ao invés de buscarem a vontade de Deus, que já havia sido revelada, já havia sido determinada, encontram formas
de ajustar os seus amores imperfeitos, a vontade aos seus amores desiguais. E o que acontece é que aquela família vai ter décadas de conflito. A gente vai mais um pouco e vai ver a inveja, o orgulho dos irmãos de Jacó. E uma família que passa durante muito tempo dilacerada até a sua restauração. A gente vai lá para o rei de Israel, o grande rei de Israel, Davi, em que a falta de disciplina dentro da sua casa gera desastres que são difíceis de se comparar. Uma verdadeira bola de neve de consequências negativas porque ele não agiu da forma adequada dentro da sua família. Salomão, ele teve poder, ele teve dinheiro, ele teve muita coisa, um homem de grande sabedoria, mas por se afastar, por desprezar o padrão familiar que Deus instaurou, ele constrói tudo em cima de um castelo de areia. A gente vai percebendo, meus queridos irmãos, no relato das Escrituras, que a família é o ambiente em que as consequências do pecado vão se manifestar. Não somente as consequências morais do nosso pecado, mas até a atuação satânica. Como a gente vai ver lá em Apocalipse, a atuação do inimigo, né? Uma figura simbólica. Mas quando a gente vai para o Antigo Testamento, né, lá contra uma mulher, mais em Apocalipse, mas no Antigo Testamento, olha, um dos principais ataques contra as famílias de Israel, por exemplo, é a infertilidade. Qual é a promessa de Deus em Gênesis 3,15? Que a esperança do Redentor, ela viria de um filho que nasceria do descendente nasceria da mulher, né? Um descendente da mulher iria esmagar a cabeça do descendente da serpente. Então, a grande expectativa de redenção em Israel estava baseada numa relação familiar. Um filho nasceria um dia, cujo esse filho seria o Redentor. E uma das coisas que mais assola Israel, você não percebe, talvez você tenha lido todo o Antigo Testamento sem perceber isso, é a infertilidade. Várias mulheres nos relatos bíblicos, elas são inférteis. É como se fosse uma forma de, olha, esse menino não pode nascer. Mas veja, a grande expectativa redentora acerca do futuro e da esperança de Israel tinha a ver com o nascimento de um filho, tem a ver com um fenômeno que ocorre dentro da família. Por isso que não é vão, e a gente não pode banalizar, quando nós, igreja, dizemos muitas vezes que a família ela é plano, a família ela é projeto, a família é desígnio de Deus. Maria e José, eles recebem de Deus com o coração aberto e cheio de gratidão a vinda do Messias, e ele vem como um filho. Como disse Isaías profetizando, como um filho se nos deu. Por isso que o Natal para nós, né, tem todo aquele ambiente familiar. Quando a gente vai para a forma como Deus se relaciona com o povo na lei, a gente vai ver que na lei o Senhor apresenta a família como um ambiente de proteção e de transmissão da fé, do conteúdo da fé. Por exemplo, quando a gente vai para a lei em Deuteronômio, capítulo 21, em Ruth, por exemplo, capítulo 4, lembra de Ruth? Viúva, né? O que nós temos ali, né? Noemi, nós temos a garantia de propriedade, a gente tem a garantia de segurança através, por exemplo, da primogenitura. A primogenitura era um direito, mas não era um direito sem responsabilidade. O filho mais velho, ou o primogênito, ele carregava o dever de administrar e cuidar da propriedade que seria herdada para os filhos mais novos. Ele era um gerente para proteger a família. A gente vai ver ali em Deuteronômio vários critérios para a proteção de viúvas, para a proteção de estrangeiros, para acolhimento de órfãos. Mas fundamentalmente, quando a gente vai lá para a lei, a gente vai ver que a família é o ambiente de aprendizado da palavra de Deus nas situações mais corriqueiras da vida. Eu quero ir para esse texto agora. Lá em Deuteronômio, capítulo 6. Siga um pouquinho aí, por favor. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9.
Ouça, ó Israel. Aqui é o Shema Israel, né? Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Para quem não lembra, né, naquele dia que as israelenses foram lá em casa, aí tinha alguns irmãos lá em casa, aí quando eu tentei falar hebraico com elas, foi falando isso daqui, vocês conhecem o Shema e tal? Aí eu conhecia, elas não conheciam, engraçado, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno, preste atenção, ó, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva-as nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. Ou seja, um ambiente familiar, que é um ambiente de casa, um ambiente doméstico. Esse é o ambiente da palavra de Deus. Por isso que eu insisto tanto, e às vezes os irmãos acham que eu estou sendo duro, quando eu digo que o ambiente em que seu filho deve crescer na fé não é na escolinha lá embaixo, ali só são 40 minutos da semana. Às vezes os homens acham duro quando eu digo assim, ó, pobre é o pai que só leva o dinheiro para casa. É sustentador, mas não é pai presente, é presente só com dinheiro. É ensinando. É ensinando. Ah, ensino lá em casa é para a mulher. É também. Veja que é um ambiente familiar. Pai e mãe participam da criação dos seus filhos, ensinando. Em quais momentos? Nos momentos mais corriqueiros, sentado à mesa, caminhando, andando, vai estar dirigindo o carro, está pilotando a moto, está sentado aqui conversando, acordou, foi dormir, antes da comida, durante a comida. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas o ambiente que Deus cria para ser a estrutura pedagógica para os seus filhos na lei é um ambiente familiar. Então a família dava às pessoas piedosas a visão adequada, a visão fidedigna dos atributos de Deus. As crianças aprendiam sobre Deus dentro da família, os atributos maternos e paternos que Deus comunica a nós. Dava para filhos, para homens e mulheres, a dimensão do seu amor adotivo. O que significa Deus ser um pai? Aqui é meu pai. Essas qualidades de mãe, que ele é como uma galinha que reúne os seus pintinhos. A minha mãe é assim. Deus é seguro. Deus, ele é poderoso, mas ele é bom. Ele é seguro. Ele é protetivo. Eu entendo dentro da família, quando eu sou filho de Deus, o que significa um ambiente de proteção, não um ambiente de abuso, de destruição, de assassinato, de humilhação, um ambiente de segurança. A criança aprende, pai e esposa aprendem no casamento, que é feito, firmado por aliança, no nascimento, na criação de filhos, que é baseada em aliança e não em contrato somente, não é? A certidão de nascimento não é um contrato, mas num ambiente em que nós temos segurança por estarmos debaixo de uma aliança. Marido e mulher, a gente já viu há 2 domingos atrás, não estão debaixo de um contrato. Ei, mulher, tu vacilou, vai-te embora. Ô, marido, tu botou a toalha de novo em cima da cadeira? Misericórdia, todo dia é a mesma coisa. Vá-se embora, vai. Rasga o contrato. Ô, meu filho, eu tenho que falar toda a vida a mesma coisa com você? Pois está cancelado aqui, vai-se embora. Não é mais meu filho, não. Um ambiente de aliança é um ambiente de segurança. Lembra sempre disso, irmãos. O ambiente de aliança é o ambiente que sustenta o amor. Amém? Amém? Amém. Se não for, as nossas relações... A igreja é a aliança. Aliança de membresia, né, por exemplo. Ó, se tu errar, tu vai ser disciplinado. Não vai ser jogado fora não, tá, entendeu? Disciplinado, educado, ensinado, corrigido, dado em mau estado. Olha, meu filho, um ambiente de aliança. Você não é meu funcionário. Não cumpriu o ponto, entendeu? O ambiente da gente com Deus do mesmo jeito. Imagina, por isso que aquela ideia de cai da graça. Ah, pecou hoje, caiu da graça. Não pecou, renovou a graça. Isso é paganismo, isso não é bíblico.
Existe um ambiente de aliança que nós desfrutamos. E nós aprendemos esse ambiente de aliança dentro da família. No relacionamento conjugal, no relacionamento entre pais e filhos. Mas a gente tem aqui uma série de apresentações que vão trazer para nós uma realidade que vai se consumar depois. A realidade que chega a nós em Cristo Jesus, amém? Que a gente já viu tão claramente, tão belamente lá em Marcos. Mas no Novo Testamento a gente vê que Deus enviou o seu próprio Filho. Olha que coisa linda. Pega comigo. A solução para o pecado, esse pecado que fragmentou a família, que despedaçou a família, a solução não veio de fora da família. Deus traz salvação e o nosso Deus, que subsiste em uma forma trinitária, é um Deus familiar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não são três deuses, são somente um Deus subsistindo em três pessoas. E o Pai envia o Filho para que nós fôssemos adotados como filhos. Olha comigo 2 textos, vamos estar lá em Gálatas, por favor. Agora a gente vai lá para o Novo Testamento. Gálatas capítulo 4. Olha o que diz o versículo 4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de... Capta as pessoas familiares, né? Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque são filhos, vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. A relação da igreja com o Senhor Deus é uma relação de filhos com o Pai. O Espírito Santo vem para selar isso e nós orarmos a Deus chamando-o de Abba, Pai, que é uma forma carinhosa de chamar o Pai, né? Uma forma dependente de chamar o Pai. Abba, Pai. Abba era a forma hebraica de se chamar Pai. Abba. O Filho vem e nos torna filhos. Nós não nos tornamos filhos por nascimento. Nós nos tornamos filhos porque o nosso irmão mais velho nos trouxe à família de Deus mediante a sua morte. A redenção operada por Deus em Cristo Jesus, meus amados irmãos, ela tem doces notas do casamento entre o Filho e a igreja. Então a redenção tem um mistério por trás em que Cristo está resgatando a sua noiva para um grande casamento, amém? Nós aguardamos esse casamento. Mas também um ambiente familiar em que Deus, através de Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho, vem nos resgatar. Lembra da parábola do filho pródigo? Sabia que ela não é a parábola do filho pródigo? Ela é a parábola do pai pródigo, né? Porque um filho vende tudo e vai-se embora. O outro, quando o filho mais novo volta, ele é o mais velho. Ele devia ter saído para resgatar o mais novo. Não é isso que Jesus espera do irmão mais velho? Ele diz assim: olha, teve uma mulher que perdeu uma moeda. Ela, enquanto não encontrou aquela moeda, ela ficou maluca. E quando ela achou, todos se alegraram. Teve um pastor que tinha uma ovelha, ele perdeu. Ele deixou as 99, foi atrás dela, pegou. Quando ele trouxe, todo mundo se alegrou. Quando o filho mais novo retorna à casa do pai, o irmão mais velho fica chateado, furioso. Deus não. O pai pródigo lá, né, que é a figura de Deus, o recebe de braços abertos, põe roupas novas, sandálias e um anel e faz uma festa. E o irmão mais velho chateado está fora. Olha aqui, não sei se você captou isso. Ele está fora da festa. Ele representa os fariseus, religiosos da época, que não estavam indo atrás das ovelhas desgarradas de Israel. A figura, portanto, de Jesus é a figura contrária. É do irmão mais velho que vai em resgate dos seus irmãos mais novos, somos nós, que vendemos tudo e jogamos aos porcos. A figura de Jesus é daquele que chama de volta os irmãos mais novos. E como é que o pai está? Furioso? Está de braços abertos, troca nossas roupas, coloca nos nossos dedos, calças e sandálias novas. Amém? Veja que toda figura da redenção tem doces notas de família.
Talvez porque, como casamento, Paulo escolhe falar que Jesus é o noivo e a igreja a noiva, não porque ele olha para a família como uma parábola, mas porque ele sabe que só existe família, porque nos planos eternos de Deus, ele almejava casar o filho com a sua noiva. Talvez a estrutura familiar só exista, e esse talvez que eu estou falando é só retórico, né? A família só existe, queridos irmãos, porque o nosso Deus é um Deus familiar. Pai, Filho e Espírito Santo na obra de redenção. Por isso não é sem razão que quando nós chegamos aqui numa série como essa, em que a ressurreição de Jesus é exposta a nós, nós não conseguimos mais olhar para a família da mesma forma. A nossa leitura da família, em primeiro lugar, é que a família é plano de Deus, é criada por Deus, Deus estabelece a família, mas até essa família é criada por Deus, agora olhada a partir dessa revelação progressiva que Deus traz, e nos abre um parêntese gigante, nos dá uma luz a partir de Jesus, essa mesma família é enxergada de uma forma diferente. A gente olha para as coisas mais básicas, mais primordiais, mais primeiras da existência como a família, e olha a partir da cruz e da ressurreição de uma forma diferente. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que sem a ressurreição de Jesus, é muito provável que a gente não entenda o significado da família. Lembra no casamento? Que se a gente não entende o Evangelho, a gente não entende o casamento. Olha que curioso, né? Se Paulo está falando que é um mistério e ele se refere a Cristo e à igreja, ele está dizendo claramente, se você não entende o que é o Evangelho, você não entende o que é ser marido, o que é ser esposa. E agora, para a situação familiar, a gente está aprendendo que se a gente não olha para a cruz, não olha para a ressurreição, a gente não capta o significado profundo do que é a família. E aí a gente pode cair com isso em uma relação familiar que não está buscando alvos eternos. Tem muita gente na igreja que está satisfeito em criar filhos que vão ter um diploma na federal e só. Seu filho não foi criado para ter um diploma na federal. Esse não é o grande objetivo da vida dele. Embora seja maravilhoso, eu até trabalho lá. Mas não é o Deus, nós não fomos criados para isso, não é o ponto alto. Nós somos criados para a glória de Deus. Inclusive, glorificando a Deus na federal. Amém? Mas não como objetivo último das vidas. Deus nos deu flechas como pais, por exemplo, e a gente está atirando para o mundo. Não, a gente está atirando para Deus. A gente dirige o coração dos nossos filhos não somente para o mundo, para o bom relacionamento com os outros. A gente vai falar disso também. Isso é positivo. Mas não é o alvo último do coração dos nossos filhos, como a gente viu 2 domingos atrás, não é o alvo último do coração dos nossos cônjuges. Se nós tivermos ótimos maridos que trazem a comida para casa, que não colocam a toalha molhada em cima da cadeira, né? Que ajudam nos deveres do lar, se a gente tiver esposas que são grandes ajudadoras, são mulheres que estão sempre ali, que estão juntas, que estão ali num relacionamento amoroso firmado na aliança, se nós tivermos tudo isso, mas não estivermos dirigindo o coração do nosso esposo, da nossa esposa para Jesus, a gente vai estar caindo numa idolatria. Por isso que quando a gente fala da família sendo o plano de Deus, não é para idolatrar a família, mas é para olhar a família à luz da ressurreição. A partir da ressurreição nós entendemos nossos papéis e não idolatramos a família, mas a entendemos diante da glória do Senhor. Entendemos que Deus não alterou a família, mas que Ele não permite que famílias permaneçam iguais. Você já reparou que um lar cristão não é uma casa cheia de pessoas cristãs? Será que a sua casa é só um lugar cheio de gente cristã, que se diz crente? Ou você tem um lar cristão? São coisas totalmente distintas. É por isso que quando a gente vai lá, agora vai lá para Efésios 6, por favor. Não foi uma grande introdução, tá? Foi parte do sermão. Mas, queridos irmãos, eu falei muito até aqui, mas eu quero fazer uma observação. Que se talvez a sua família seja uma família disfuncional, uma família problemática,
uma família com tensões, com rupturas, com dificuldades, isso não significa que a família não seja mais o desígnio de Deus, amém? Veja, a gente está olhando a família à luz da ressurreição. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está fazendo novas todas as coisas. Se a sua família é disfuncional, eu vivi numa família disfuncional, você provavelmente experimentou alguma coisa em famílias disfuncionais. Disfuncionais no sentido de que muita coisa não era da forma que deveria ser. Mas isso significa que Deus abandonou a família ou que Ele aboliu a família. Mas significa apenas que eu e você fomos criados em famílias que foram afetadas pelo pecado. O pecado está aí, irmãos. O Evangelho, ele não abole a família, mas ele veio resgatar o verdadeiro sentido e aquilo que a família deveria ser. Amém? Se abrace a ressurreição. Por favor, meu grande conselho, abrace a ressurreição. Porque você abraçando a ressurreição, você vai lembrar que a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós podemos sim, não importa o que aconteceu no nosso trajeto, termos famílias em que o Evangelho alcança com resgate real e possível. Se você viver a vida cristã, você vai se deparar com muitos, né? Lembra do hino, né? Canta as bênçãos, quantas são, né? Mas você vai contar também vários testemunhos de pessoas que viveram ambientes familiares que parecia que era o fim. O cataclisma chegou, não tinha mais jeito. Mas Jesus fez aquela família frutificar. Seja na relação de mães e filhas, pais e filhos, seja um casamento restaurado. Mas de várias formas, a ressurreição nos lembra que a obra de Deus está ativa no mundo e ela só vai finalizar quando Cristo voltar, amém? Vamos lá para Efésios 6. Vamos ver então a família à luz do Evangelho. O que é que a ressurreição fala sobre os nossos papéis? Efésios 6, vamos ler de novo o versículo 1 a 4. É curtinho. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho no Senhor. Paulo, ele escreve essa carta aos Efésios. Nós já vimos o contexto na pregação anterior sobre a ressurreição, falando sobre o casamento, e ele vai transcorrendo ali sobre a doutrina cristã, a relação entre Cristo e a igreja. E ele chega lá no capítulo 5, apresentando o código da família, que é baseado não somente na sabedoria, mas na plenitude do Espírito Santo, amém? Vamos ler o capítulo 5, versículo 18. Paulo diz assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Tudo o que ele vai falar a partir de então é como que nós observamos o reflexo do Espírito Santo na nossa vida. E isso vai ser apresentado logo em relações entre a igreja, se sujeitem uns aos outros, na relação do casamento, apresentando o papel da esposa e do esposo, e agora na relação entre filhos e pais. Então a ótica que nós vamos ter é, Deus enviou, lembra do texto que a gente leu lá em Gálatas? Deus enviou o seu Filho para nos adotar como filhos, e Ele envia o seu Espírito Santo. Paulo diz aqui em Efésios capítulo 5, 18, que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E a consequência de sermos cheios do Espírito Santo vai ocorrer em nossos papéis na família e na sociedade. E quando ele traz para a família, ele traz marido e mulher, e hoje ele traz aqui na figura de filhos e pais. Guarda isso. Aqui não é para qualquer um. Aqui é para a família cheia do Espírito Santo. Vamos para a primeira parte. Aos filhos ele apresenta a obediência como expressão da fé. Filhos, versículo 1, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Existem duas palavras aqui que são importantes para nós. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Veja, não é existe uma discussão aqui, você está dizendo assim, obedeçam seus pais, contanto que seja nos limites do Senhor, ou seja, na obediência daquilo que tem a ver com a lei de Deus.
Embora isso seja verdade, nós não devemos obedecer aos nossos pais absolutamente. Por exemplo, se você tiver um pai mercenário, ele diz: ó, menino, pega aqui uma arma e vai lá matar fulano. Aí eu tenho que obedecer o meu pai, né? Não. Então tem um limite. Mas a ideia de Paulo não é essa. É no Senhor, no sentido de que a motivação, o alvo, o exemplo, o governo, o senhorio sob o qual você obedece seus pais é o senhorio de Jesus. No Senhor, amém? Então isso modifica tudo, viu? Para nós que somos... Aqui a maioria é casada, né? Acho que só o Davi que não é casado, né, Davi? A gente rompeu a obediência com nossos pais, no sentido de que a gente casou. Mas a gente não rompeu a honra, amém? A gente não rompeu a honra. E a gente vai abordar isso. Mas ainda trazendo a obediência, Paulo está trazendo aqui um modelo de obediência que não tem a ver só com gostar dos pais. Não tem a ver só com um sentimento positivo em relação aos pais. Vocês vão obedecer aos seus pais no Senhor. Ou seja, a obediência não é cultural. Eu vivo numa cultura que obedece, então obedeço. Eu vivo numa cultura que não obedece, então não obedeço. Porque muitas vezes é assim, né? Você vai falar com alguém: olha, eu acho que você não está tratando... Eu já passei por isso. Você não está tratando muito bem a sua mãe, seu cabra. Você não sabe como é lá em casa, né? Ou seja, lá em casa é impossível obedecer a Deus. Será? É isso que Paulo está falando. Não, obedeçam no Senhor. Por quê? Porque a obediência, ela é uma expressão de fé. O filho que obedece os seus pais, ele está praticando piedade. Ele está no ambiente mais imediato da sua vida, onde a submissão vai forjar o seu caráter diante de Deus. Um filho submisso aos pais é um filho que deliberadamente vai entender o que significa obedecer a Deus. Um filho desobediente aos pais, você vai falar tudo sobre obedecer a Deus e vai entrar por aqui, vai sair por aqui, da mesma forma que aquilo que você fala para ele, vai entrar aqui e vai sair por aqui. Não pense que você vivendo de forma desobediente aos pais, ou seus filhos vivendo de forma desobediente a você, ele mantém uma vida de piedade. Porque Paulo está trazendo um mandamento. E quebrar um mandamento é pecado. E quem vive no pecado não está vivendo em santidade. O chamado de Paulo aos filhos, portanto, é obedecer aos seus pais no Senhor. E a família, meus irmãos, é um ambiente especial para nós aprendermos a obediência. Me permita aqui uma reflexão, mas a obediência, ela é exercida no ambiente da confiança. A obediência é exercida no ambiente da confiança. E a confiança, ela é melhor desenvolvida no ambiente do amor. Por exemplo, eu estou assistindo agora Corações de Ferro, não sei se vocês já assistiram, um filme de guerra. Aí. Mas um soldado, ele obedece o seu senhor, não é porque ele ama, não. Ele obedece ao seu senhor porque ele tem que obedecer ao senhor, porque ele entende que o seu senhor, o seu chefe, ele tem um zelo pela instituição, pelo propósito. Então ele só concordando, discordando, ele não precisa amar o seu chefe, o seu capitão, o seu sargento, não precisa amar você, você obedece pelo propósito. Então, você obedece pela confiança, mas obedecer pela confiança não é o ambiente da família. O ambiente da família é o melhor ambiente da obediência, porque é o ambiente da obediência em confiança, mas uma confiança baseada no amor, onde pai e filho amam os filhos e governam sobre a vida deles, ao ponto de que filhos se tornam obedientes. Ei, Otto, não era para tu estar fugindo dessa daqui não, viu? Tô brincando. É sobre filhos. Mas, olha, os filhos obedecem aos seus pais cientes de que eles confiam nos seus pais e que os seus pais o amam, ou os amam, né, no caso. Não sei se você acompanhou, mas um pai e uma mãe tem que deixar clara a noção para o seu filho de que ele não fala não, ou fala faça, de forma caprichosa, mas com uma expressão de cuidado. E um filho tem que compreender que quando ele obedece o seu pai e a sua mãe no Senhor, ele está expressando que ele confia no amor dos seus
pais. De que a boa palavra dos seus pais é uma palavra que expressa não uma ordem meramente, mas uma palavra que expressa amor. Olha se essa não é a relação da gente com Deus. Quando Deus nos traz um mandamento, é para a gente compreender que Deus está sendo mal com o seu mandamento, ou é para nós entendermos que Deus só nos deu aquele mandamento porque Ele nos ama? Porque Ele nos ama. Da mesma forma, pais determinam e cuidam de seus filhos, expressando o amor, e filhos aprendem a obedecer aos seus pais. Eu vou até colocar assim, pelo bem ou pelo mal, porque pais erram e mães erram. E aí o ambiente da família é especial diante da ressurreição, porque também é o ambiente do perdão, amém? Amém? Perdoe seus pais, eles vão errar. Eu vou errar com a Noa, eu vou errar com vocês, a gente vai errar. O ambiente da igreja também é um ambiente de erro, perdão. Por isso que a gente é crente, né? Perdão. Mas os filhos vão obedecer aos seus pais numa expressão de fé no Senhor, de que os seus pais são aqueles instituídos por Deus para que eles aprendam a obedecer, a confiar e a amar diante daqueles que também o amam. Você não obedece seu pai como um soldado, você obedece ao seu pai e à sua mãe como quem sabe que eles estão te amando também através de ordens. Meus queridos irmãos, filhos só se tornam obedientes porque precisam ser obedientes no Senhor, porque o Senhor é humilde. Paulo diz lá aos Filipenses que Jesus assumiu forma de servo, se obedeceu ao Pai até a morte de cruz. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Abaixa a bola, seja um pouquinho mais humilde. Seus pais já andaram por caminhos que você ainda vai trilhar, por isso que é bom escutá-los. Eu falo, fulano, acho que não é muito bom para você não. Ô mãe, tá tão difícil com fulano. Aí vem até aqui, né? Te avisei. Falei, anotou o que eu falei lá? Né? Baixar a bola, humilde, né? É igual praticante iniciante querer ensinar o professor, né? Ô professor, vi no YouTube, agora no YouTube, né? Vi no YouTube que é desse jeito. Vai lá, tenta. Ixi, não deu certo não, viu? Porque uma coisa é assistir no YouTube, mas outra coisa é ouve teu pai e a tua mãe. Obedece no Senhor. E Paulo vai acrescentar, né? Pois isso é justo. A ideia aqui que é justo é que isso é o que se espera. Isso é correto. Isso é adequado. É adequado que filhos obedeçam seus pais. Já percebeu que o ser humano é a única espécie que aprende a ser humano através de outros seres humanos? O cachorro nasce sabendo que é cachorro, o gato que é gato. Agora pega uma criança e solta no meio dos lobos, o Mowgli, né? Ele vai uvar, vai andar de 4. O ser humano aprende a ser humano através de outros seres humanos, e Deus te colocou numa família para isso. E os filhos vão ser forjados como humanos, aprenderem a ser humanos através também da obediência. Menino, as coisas mais básicas, né? Me permita que a licença poética, homilética no caso, né? Menino, não passa cocô nas paredes, menino. Menino, não come areia, menino, né? Não faça coisa de animal, não. Faça. Mãe é quem diz isso. Seja gente. Menino, vira gente, né? Quem está dizendo? Vira ser humano. Ensino forma pessoas. E o primeiro ambiente, a primeira atmosfera pedagógica que a gente tem é a família. Família, queridos irmãos. A gente vai aprender. É por isso que crianças que não obedecem, pode prestar atenção, em 99,9% mais 0,1%, acertei? Vão ser adultos disfuncionais. Bater boca com o povo, vai sair de emprego 10 mil vezes, vai achar que é o rei do mundo, vai quebrar a cara tantas e tantas vezes, porque desde pequeno não aprendeu na obediência a ser gente, a ser humano. O ambiente familiar é um ambiente que Deus traz isso. Por isso que Paulo diz, né, honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com... Qual é a promessa que Paulo apresenta aqui, né, que está lá na lei? Está lá em Êxodo 20, versículo 12, Deuteronômio 5, versículo 16. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra.
Isso aqui não é uma promessa no sentido de que obedeça bem direitinho que você vai viver igual Matusalém. É um princípio. É um princípio. Ó, você vai... É o Matusalém? É. Enoque e tal. Ó, Enoque foi trasladado. Olha. Então, não é obedeça e vai dar certo. É, observa que a lei está dizendo que se você obedecer teu pai e tua mãe, você vai viver muito melhor nessa terra. Se você sair desbocado com tua mãe e teu pai, tu vai chegar lá na esquina, vai querer ser desbocado com alguém. Eu estou sendo bem didático, tá? Alguém vai sacar uma arma e vai dar um tiro na tua cabeça. Não é? Tu não me obedece, tu vai chegar na tua escola, vai querer brigar com todo mundo, tu vai chegar, não vai querer brigar com todo mundo, e vai chegar alguém que um dia vai ser melhor do que tu e vai te dar uma pena. Não é assim que mãe fala com o filho? Seja um filho obediente. O pessoal fala uma palavra dócil, né? Mas na nossa cultura dócil parece muito com coisa de cachorro, né? Mas seja um bom filho. E você vai ver como você vai ser bom no emprego, como você vai se dar bem com os colegas na faculdade, como você vai ter bons grupos de amigos, você vai se relacionar bem com as pessoas. Talvez você tenha um bom emprego, você abra uma boa empresa, você conquiste seus sonhos. É nesse sentido, para que tudo te vá bem. E isso começa na obediência pai e mãe. A escola que Deus nos matricula. Quando a gente olha para Jesus, como é que é? Jesus é um filho desobediente? O batismo é a coisa mais linda. Este é o meu filho amado em quem tenho a minha alegria. Jesus é obediente em tudo. Jesus teve que confiar totalmente no Pai e que o Pai era totalmente amoroso com ele. Concorda ou discorda? Discorda, né? Tô brincando, concorda, né? Glória a Deus. Veja, Jesus nasceu como um bebê. O rei do universo nasce como um bebê confiante de que ele não seria desamparado no ventre, de que ele não seria desamparado no seio da sua mãe, de que ele não seria desamparado na infância, de que em todo momento da vida ele seria sustentado, inclusive quando ele chegasse à morte e morte de cruz, porque ele daria a sua vida, mas teria a sua vida reavida, devolvida, de que ele entregaria a sua vida, mas em sujeição humilde e obediente ao Pai, ele teria de volta, e ele recebeu o nome que é sobre todo nome, e diante de quem todo joelho se dobrará. Jesus foi obediente. Quando ele está lá no templo, você pensa, Jesus lá, agora está sendo desobediente. Não, o texto deixa bem claro lá em Lucas, capítulo 2, versículo 51. Em tudo ele era submisso aos seus pais. Ele é um modelo na redenção, ele é um modelo na redenção, na relação familiar, amém? E aqui é uma coisa para a gente pensar. Os filhos, você já pensou, isso foi uma coisa que me tocou quando eu me converti. Será que você que é filho já pensou que a obediência aos seus pais é um meio pelo qual Deus forja a sua obediência a Ele? Que sua obediência aos seus pais é um meio que Deus usa para que você se torne mais parecido à imagem do Filho. Pelo poder do Espírito Santo. Você e eu, que somos pais, nós já percebemos que nós sermos bons pais e boas mães comunicam aos nossos filhos, além da autoridade, de que nós somos os instrumentos de Deus para que eles aprendam, quando adultos, e com mais profundidade, o que significa pertencer à família de Deus. Deixa eu abrir um parênteses bem rapidinho. Eu passei 2 minutos do tempo já, mas eu quero que você guarde o segundo, do tempo que eu me programo, tá? Eu sei que a paciência de vocês é muito grande, vocês são longânimos, né? Mas olha rapidinho aqui, ó. Eu me lembro como se fosse hoje, eu já falei isso na quarta-feira, uma vez que eu preguei sobre família, e uma moça chegou assim, ó. Eu tenho dificuldade. Eu sempre, até me emocionei, ela dizia assim, ó, com lágrimas nos olhos, eu tenho dificuldade de assimilar muita coisa que é dita acerca do Evangelho, com figuras parentais, com figuras familiares, porque eu não tive nenhuma delas na minha família. E nós, como pais e mães, temos o privilégio de comunicar aos nossos filhos que quando o seu filho estiver no culto e dizer assim, ó, Deus ama como amor de pai, ele tem uma referência. Deus ama como amor de uma mãe, ele tem uma referência. Ele disciplina os filhos a quem ama. A minha mãe me disciplinou, mas ela fez isso com amor, não foi para me reprovar, entendeu? E o seu filho olhar também assim, eu tenho que olhar para a submissão que eu tenho aos meus pais, da mesma forma que eu me submeto a Deus, porque Deus é bom e compassivo, e meus pais também são bons e compassivos, né?
Outro dia eu até falei, tem muito filho que tatua assim, né? Amor só de mãe. Aí são os que mais dão dor de cabeça pra mãe. Amor só de mãe. Aí não é fiel ao amor da mãe. A mãe só chora pela criatura. Amor só de mãe. Valoriza esse amor. E a forma de valorizar esse amor é sendo obediente e honrando. Honra teu pai e tua mãe, como ele diz no versículo 2, né? Honra teu pai e tua honrar. Eu digo isso, eu me lembro que uma vez lá, numa situação que eu passei, tinha um jovem que conheceu uma jovem. Ela era cristã e ele era cristão. E eles começaram a se gostar. Vão morar para casar, não sei o quê. Aí, o pastor deu um conselho. Olha, vai lá na casa dele e vê como é que ele trata a mãe dele. Entendeu? Aí ela chegou lá. E ela ficou assustada. Meu Deus, como é que ele trata a mãe dele? Aí ela chegou para ele e falou assim: ei, por que quando tu chega em casa tu te transforma? Entendeu? Tem gente que é assim, tem gente que na igreja aqui, meu amigo, é pianinho. No trabalho, lindinho, orelha baixa. Mas dentro de casa, é um furacão. E Deus está falando obediente, honra teu pai e a tua mãe, honra. E a gente que já é filho mais velho, honra. Teu pai olha para você como um desonra, alguém que desonra, alguém que honra. Alguém que é correto, alguém que ama o que é belo, o que é verdadeiro. Né? Honra teu pai e a tua mãe. E aí ele fala aos pais. Pais. E aí, curioso, porque quando ele fala sobre honrar e obedecer, ele está falando da mãe e pai. Mas aqui, uma curiosidade bíblica, viu, meus irmãos, do grego. Embora Paulo queira falar sobre pais e mães aqui, ele está falando sobre papéis conjugais, mas existe uma seriedade aqui com o papel masculino, viu? Nós cabra macho aqui, ó. Quando ele fala pais aqui, ele usa o termo, ele escolhe. Tem muito termo do grego, ele escolhe uma que significa pais homens. Pega aqui pais homens, ó. Mas vale para todo mundo, tá? Lembra? Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aos pais, diante da ressurreição, o nosso papel é mudar. Talvez você seja pai segundo a cultura. Talvez você seja pai segundo a direita brasileira. Ou talvez você seja pai segundo a família tradicional brasileira. Mas o chamado do evangelho é para você ser pai segundo as escrituras. Segundo o evangelho, segundo a ressurreição de Jesus, que muda todas as coisas, inclusive a sua paternidade. Pais, admoestem e disciplinem os seus filhos. Mas o que é disciplinar e admoestar aqui? Ele coloca esses dois imperativos, né? É um negativo. Primeiro ele diz, não irritem. Primeiro é um imperativo, um negativo. Depois ele coloca um positivo, né? Que é duplo. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Um imperativo negativo, ele tem que ser sério, né? Porque quando Deus fala não, a gente recebe como não, né? Então fala, não irritem os seus filhos. Ou seja, homens devem ter o cuidado para não exercer uma autoridade que destrói. Tem filhos que não podem nem ouvir a voz do pai. Tem filho que não pode nem conversar com o pai. Será? E acha que isso é bíblico. Não, eu sou tão macho. Meu filho não conversa nem comigo. Só se eu permitir. Pois não fale com Deus, não. Deus é pai, ele não quer falar com você também não, então. Porque ele é macho. O filho é assim, ó, só faça assim, ó. Beleza, só, né? Mas será que seu filho tem medo de você? Ó, tem filho que não consegue se abrir com seu pai. Tem filho que quando o pai fala é só para humilhar. Ele está dizendo, não irritem os seus filhos. Você já tentou conversar? Eu já vi muito pai, principalmente de filho mais velho, 18, 20, 22 anos, que não consegue conversar com o pai. Porque a conversa é assim, ó. Ei, meu filho, como é que estão as coisas? Tá assim, tá assim, tá assim. Ah, mas tu é muito burro, viu? Ah, mas tu só toma decisão burra. Ah, não sei o quê. Aí, como é que um filho desse quer conversar com o pai? Ô, minha filha, como é que tá aí fora? Ah, minha filha, você também. Tá. Sabe? Só traz irritação aos filhos. Não é um pai agradável. É um pai que humilha, é um pai que emocionalmente não traz amparo aos seus filhos. E ele vai buscar outras referências. Pode observar quantas meninas por aí não buscam em um namorado ou em um cônjuge todas as ausências que ela teve no seu pai.
Quantos meninos por aí estão tentando apenas não repetir o erro que os seus pais... Eu não estou nem dizendo de filhos que repetem os erros dos pais, não. Eu estou falando de filhos que estão escravizados numa vida, querendo simplesmente viver a mesma vida que seus pais não viveram. Paulo apresenta para a gente o Evangelho, irmãos. O Evangelho liberta de tudo isso. Nós temos um exemplo muito maior do que os nossos pais e uma vida nova em Cristo Jesus, em que nós não estamos aí para provar nada para ninguém. Nós estamos livres pela cruz de Jesus. Mas primeiro, como pais, para não aborrecermos os nossos filhos. Uma paternidade exercida de forma errada é um pecado contra Deus. É um pecado contra os filhos. O coração do versículo vira aí na segunda parte. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ele traz duas palavrinhas aqui interessantes. A palavra instrução é uma palavra mais ligada a ensino. Palavra aqui vinculada à paideia, uma ideia de ensinar, um ensino positivo, um ensino oral, um ensino instrutivo. E ele traz também uma outra palavrinha aí, que é a palavra no conselho do Senhor, ou na sua tradução, na admoestação do Senhor, na admonição do Senhor, que é uma correção, é a correção verbal. É como um técnico que diz, ó, a técnica é essa, tal, você vai ser o zagueiro, aqui o atacante. Ô, Hendrick, nem jogou ontem, né? Vou escolher outro. Ô, Rafinha, aparece mais. Ô, Casimiro, se movimenta, cara, tá apagado. Ele deu a instrução e agora ele está fazendo a correção. Ó, meu filho, a vida é assim, assim, assim. Olha, filho, a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Olha, filha, é assim, assim, assim. Olha o que é que o Evangelho ensina, não sei o quê. Ensinando, corrigindo. Filho, foi assim que você aprendeu da palavra de Deus? Filho, você acha que é assim? Filho, hoje você não vai sair com seus amigos. Filho, aquela pessoa ali, ela vai trazer destruição para a sua vida. Ensinai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja que como Paulo é preciso lá, filhos, obedecer os seus pais no Senhor. Pais, não irritem seus filhos, antes os criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aqui nessa sociedade onde Paulo escreve em Éfeso, era muito comum que os pais se distanciassem da palavra de Deus e fossem ou para a cultura helênica. Eu vou ensinar meus filhos segundo a cultura helênica, ou para o legalismo rabínico. Eu vou ensinar os meus filhos segundo o legalismo. Não, segundo o conselho do Senhor. Ou seja, o ensino dos pais é um ensino cristocêntrico. Ainda dá tempo de você se tornar um pai que ensina seus filhos. Ainda dá tempo de você ser um pai que ensina os seus filhos. Assim como um marido pode ser um marido melhor, amém? A gente aprendeu isso, né? Ame sua esposa como Cristo ame a igreja. Aí você já ama perfeito, já? Você já ama tudo que dá? Sério mesmo que você já ama como Cristo? Pô, eu estou aprendendo ainda, viu? Ainda dá para amar mais. Da mesma forma, pais, ainda dá para a gente ensinar e instruir. Olha o que Paulo diz lá em Hebreus capítulo... Não é porque tem pai, por exemplo, que a disciplina... Quem é que dá a disciplina nos filhos em casa? É a mãe. É só a mãe. Pais, homens aqui, criem seus filhos segundo a instrução e a disciplina do Senhor. O que é que o pai serve? Ele traz comida para casa e serve de ameaça para a mãe falar assim, ó, se o teu pai te pegar, né? Sim. Não, ensine. Por exemplo, lá em Hebreus 12, a figura paterna do Senhor é que é a figura da disciplina. Né? Leia comigo, por exemplo, Hebreus capítulo 12, por favor. O Senhor disciplina a quem ama e açoita todo filho que o recebe. Olha que interessante esse texto, né? Ele nos disciplina para o nosso proveito, a fim de que participemos da sua santidade. Qual o propósito da disciplina? É reprovar? É matar? É humilhar? É desencorajar? Não, Deus disciplina e açoita todo filho a quem ama, ou seja, se ele açoita, se ele disciplina é porque ainda é filho, e tem propósito na correção. Tem pai que esquece isso, que só disciplina por disciplinar. Tu não quer que eu te pegue, não.
Por que, pai? Vai me matar? Não, meu filho, se eu te pegar, eu vou te dirigir aos pés da cruz. Minha tentativa é pegar teu coração e apresentar o evangelho ao teu coração, porque o meu propósito não é acabar contigo, o meu propósito é te dirigir aos pés da cruz, é te tornar participante da santidade do Senhor. Assim como Deus, quando nos disciplina, Ele nos chama a participarmos da sua santidade. Eu me lembro uma vez que eu fui para uma palestra, uma conferência lá em São Paulo, um dos pastores falou uma coisa que me tocou tanto. Ele disse assim, quando o seu filho peca, ele sabe que pode correr para você? Cara, aquilo para mim não fazia sentido nenhum até então. Porque o modelo de paternidade que eu via por aí, né, era o qual, na cultura, que diz, é o quê? O pai tão duro que se o filho pecar, ele não pode nem olhar de novo na cara do pai. E não, ele está dizendo, Deus nos disciplina e nos torna participantes, ou seja, Deus nos disciplina e nos chama mais para a sua presença. Não é sem disciplina, porque um amor sem disciplina é um amor furado, concorda? E uma disciplina sem amor é só castigo. Disciplinem, corrijam seus filhos no Senhor. A gente tem que aprender a nos relacionar com filhos. Com crianças, por exemplo. A gente não tem paciência com criança. Cuidar da criança. Eu não nasci para cuidar de criança. Sério mesmo? Deus fez errado ao criar o pai e a mãe para cuidar de um bebê. O menino não nasce com 20 anos, já não nasce adulto. Está errado, é? O que está errado é tu. Não sei lidar com criança. Como assim? Tu é pai, tu é mãe. Cuida do filho, aprende. Como é que Jesus diz, vocês devem... Ele pega uma criança no colo, ele pega no braço. Diz, o reino dos céus pertence àqueles que são como essas crianças. Tem como aprender com elas, viu? Vocês deveriam aprender a receber o reino de Deus como uma criança recebe um presente. Olhar para a criança com humildade. Jesus, ele apresenta nele mesmo uma figura paterna. Lá na oração sacerdotal, lembra? Em João capítulo 17, eu oro pelos que são teus. E ele ora pedindo para que Deus os proteja e que os mantenha assim como ele e o Pai. Que oração bonita! Você é pai, eu sou pai, a gente precisa chamar as nossas famílias para orar. Quem é que tem liderado o culto doméstico na sua casa? Quem é que tem ensinado o catecismo para o seu filho? Quem é que tem cantado canções com o seu filho? Quem é que tem orado, chamado para oração antes da comida? Ou você é o primeiro a encher a boca antes de orar? Quem é que tem orado de manhã quando acorda? Antes, à noite? Deus dá uma bênção quando você tem insônia. Acorda à noite, né? Os homens, né? Tem os refluxos da noite. É ruim. Mas se você acordou, aproveita. Bota a mão na cabeça lá da tua esposa, não encosta não, porque se ela acordar, a briga é feia. Mas bota lá a mão, Senhor, abençoa aqui essa minha esposa. Vai lá no quarto dos teus filhos, abençoa cada um. Entendeu? Você foi chamado para isso. Homens e mulheres que não deformam a imagem de Deus diante dos seus filhos, mas que são canais para que os filhos vejam neles qualidades e atributos de Deus. Eu quero terminar aqui, meus irmãos. Lembrando nisso, quando a gente olha para a ressurreição de Jesus, não significa que Deus criou uma nova família na nossa família, no sentido de que pai deixa de ser pai, mãe deixa de ser mãe, filho deixa de ser filho. Embora nós sejamos todos irmãos em Cristo, não é? O marido trata a esposa como irmã em Cristo, a gente viu isso no último domingo, a gente também trata nossos filhos como irmãos em Cristo. Mas quando a gente vê a cruz, a gente não continua com a família do mesmo jeito. Eu volto a dizer, um lar cristão não é uma casa cheia de cristãos. Um lar cristão é um lar cheio do Espírito Santo, onde a palavra de Deus tem a primazia, onde Cristo é rei. É muito bom quando a gente visita a casa de um crente. A gente percebe, irmão, quando a gente chega numa casa e lá não está lá essas coisas não, viu? Meu irmão, aquele negócio é cabuloso, hein? Quando a gente chega na casa do crente, meu irmão, as coisas aqui estão organizadas, ó. Tem os defeitos, os pecados. Ninguém está perfeito não, mas estão buscando a Deus. Deus aqui está em primeiro lugar, verdadeiramente em primeiro lugar. Cristo invadiu essa casa, entrou nessa casa e é rei. Sobretudo nessa casa, tudo está aos pés dele, amém? Oremos, irmãos. Ó Senhor, nós
Te buscamos nessa noite, por Tua palavra, pedindo que o Senhor fale a nós. Continua falando conosco, Deus. Dirige os corações aqui nessa noite para que filhos vivam em obediência e honra aos seus pais. No Senhor, com a alegria de servir ao Senhor também através desse tipo de obediência. Não servindo somente naquilo que quer a Ti, mas também servindo como filhos, honrando os seus pais. Apontando para os seus pais que existe uma obediência que eles têm aos seus pais e a explicação é somente por causa do Senhor. Que pais se constrangem até com o amor e a doçura de seus filhos por causa da sua obediência. E que quando eles vão ver a razão, é porque no coração dos seus filhos habita um Cristo ressurreto que está moldando o caráter deles em obediência. Abençoa os pais e mães dessa igreja também, ó Deus. Nos abençoa, Senhor. Seja aqueles que já são avós, seja aqueles que continuam na figura paterna, com crianças em casa, adolescentes, jovens ainda não casados. Abençoa, Senhor, para que a paternidade, a maternidade seja exercida de forma que os filhos não sejam aborrecidos, mas sejam edificados. Que os filhos sejam instruídos e admoestados, recebam uma palavra de vida, a palavra dura no tempo oportuno, mas não a palavra dura que abandona, mas uma palavra dura que estabelece o caminho da restauração. Ó Senhor, abençoa as nossas famílias, cada uma delas, ó Senhor. Enche do Teu Espírito Santo, perdoa os nossos pecados naquilo que temos falhado contra Ti, ó Deus. Perdoa os pecados de desobediência, perdoa os pecados de maltrato, de humilhação, de intimidação. Perdoa as negligências daqueles que não têm ensinado, que não têm disciplinado, não têm corrigido os seus filhos, não têm instruído, ensinado. Ó Deus, dirige as mãos, os corações, os olhos dos pais e mães aqui presentes a orarem por seus filhos, a marcarem momentos com eles de conversa, momentos deliberados para isso, intencionais, para ouvir seus filhos, para conversar, para ligar, para falar com aqueles que estão longe, para orar, ainda que não tenha palavras a serem ditas. Filho, eu quero orar contigo, eu quero olhar por ti. Filho, eu posso ler um texto bíblico para ti. Ó Senhor, Tu ressuscitaste, isso significa que a morte foi vencida, então não existe ponto final nas nossas vidas que está além da Tua vontade, ó Deus. Nos permite viver nova vida em Ti hoje, no dia que se chama hoje, que é o presente da Tua graça esse dia. Nós Te louvamos, ó Deus, pedindo o Teu perdão, mas certos que o Senhor é Deus consolador e benevolente, tardio em irar-se, rápido em exercer misericórdia, que os teus ouvidos estão voltados àquele que se achega a Ti contrito, quebrantado de coração, e da dependência de Jesus. Amém.